Boa noite, meus irmãos. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua paz, que a espiritualidade benfeitora que nos assiste, nos auxilie, possa nos ajudar agora a entender mais esse conhecimento doutrinário de que nós nos valemos sempre no Livro dos Espíritos, no Evangelho, para podermos melhorar a nossa existência com melhores atitudes, com a boa vontade. Vamos nesse instante entrar em conexão com o Pai, rogando Ele a sua misericórdia, o seu imenso amor por nós. Hoje vamos dar continuidade ao capítulo 6, Vida Espírita. Estamos ainda no livro 2º. Vamos falar do item 9, comemoração dos mortos funerais, nas questões de 320 a 329. Mas antes, vamos proceder à nossa prece inicial para dar início ao nosso estudo. Amado Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais que nos assistem nesse instante, que possamos entrar em conexão com o alto, a serenar os nossos pensamentos, para poder rogar ao Pai, não só a sua imensa misericórdia, mas também esse entendimento de que necessitamos para facilitar o processo do aprendizado pelo qual nós necessitamos passar. Aproximamos do Natal de Jesus, que tenhamos nesse instante a reflexão mais aprofundada, que possamos lembrar do menino colocado na manjedoura de forma tão simples, que veio ter conosco, veio nos ensinar tantas virtudes, veio vivenciá-las da forma mais sublime possível, que possamos nesse momento sentir esse banhar de luzes derramar sobre todos nós. Que Jesus, o Mestre, guie os nossos corações, guie as nossas mentes, guie os nossos sentimentos e que possamos, meus irmãos, ascender em espírito e verdade, buscando sempre colaborar, cooperar nas nossas várias existências, como também nas existências dos nossos irmãos. Sejamos fraternos, sejamos amorosos. Iniciemos esse momento de transformação íntima, lembrando que o Pai está conosco sempre. Que assim seja. Assim, vamos então dar início ao nosso estudo para falar desse assunto que é muito interessante, comemoração dos mortos funerais. Antes de nós entrarmos para as questões propriamente, vamos comentar rapidamente sobre o ritual do funeral. Por que, a gente tem que lembrar disso? Porque o ritual do funeral é um ritual muito antigo, meus irmãos. Segundo o que consta, o que nós sabemos, pelos estudos dos arqueólogos, é que a humanidade lida com essa circunstância do enterro e do funeral há muitos anos. Há mais, inclusive, de 60 mil anos antes de Cristo, onde vão encontrar vestígios, indícios do processo, do ritual do funeral e do próprio enterro. Como, a partir da identificação das múmias, o processo mesmo da mumificação, a partir das pinturas rupestres, a partir, inclusive, dos objetos deixados por essas primeiras sociedades primitivas. Então, o que a gente vai entender? Primeiro, essa questão de que era necessário enterrar os corpos putrefatos para que não chamasse a atenção de animais maiores, para que também tivesse a questão da higienização da tribo. Mas, além disso, segundo consideram cientistas de várias áreas, cientistas sociais, os arqueólogos inclusive, esse processo, esse ritual do enterro e do funeral demonstra que o Homo sapiens teria ali o seu desenvolvimento do cérebro. Como assim? Bom, segundo eles, esse desenvolvimento justamente no sentido de amadurecimento. Porque quando a gente pensa na nossa finitude, na questão da vida e morte, nós estamos dando um passo na senda do progresso. E essa questão de pensar na finitude, no processo de vida e morte, demonstra então um aspecto filosófico muito profundo. Então, o ritual do funeral é a conservação dessa memória. Então, a gente vê, meus irmãos, que é um procedimento que vai desde aquela época até os dias de hoje. Então, não necessariamente é um ritual específico de determinada religião
ou das culturas ocidentais ou orientais em específico, faz parte da cultura da humanidade. Inclusive, o arqueólogo William Campbell diz que antes mesmo de 60 mil anos antes de Cristo, quando ainda do homem de Neandertal, vão observar o sepultamento dos corpos. Então, essas informações, elas são importantes para a gente entender agora como a doutrina espírita esclarece todo esse processo, todo esse procedimento que é feito, né, na questão do enterro, do funeral. O que é que a revelação da doutrina espírita vem nos ensinar, vem nos dizer sobre as questões fundamentais e sobre as questões exteriores. É o que a gente vai ver hoje nas questões de 320 a 329. Então, vamos proceder à leitura de questão e resposta e vamos comentando na medida que a gente for lendo. Questão 320, né? O que o Kardec pergunta? Os espíritos são sensíveis à saudade dos que os amavam na Terra? Então, o que o Kardec quer saber aqui? Será que os espíritos, eles têm essa sensibilidade? Quando ele fala saudade, a gente tem que se ater à questão da lembrança, né? A lembrança dos que amavam na Terra. E qual a resposta? Muito mais do que podeis julgar. Essa lembrança aumenta-lhes a felicidade, se são felizes. E, se são infelizes, serve-lhes de alívio. Então, o que a gente vai entender aqui? Primeiro, essa questão, né, que a gente tem esse dia, né, de visitação daqueles que amavam na Terra. É interessante a gente lembrar, por exemplo, o dia de finados, que é quando a gente vai demonstrar ali essa questão do ritual, de comemoração, de encontrar, né, chegar ali ao túmulo. Será que isso na doutrina espírita seria visto como? Aqui está dizendo para nós que essa saudade, que essa lembrança, ela é muito mais sensível por esses espíritos do que a gente imagina. Então, o pensamento ligado a esses irmãos que já partiram nos trazem justamente essa identificação, esse vínculo do amor. O amor, que é esse sentimento que vence todas as barreiras. Então, o que há, na verdade, é uma separação momentânea, a separação do corpo físico, porque não existe uma separação em definitivo. Então, nós vamos entender por essa questão que essa sensibilidade continua porque existe o vínculo do amor. E a gente falou da questão do dia de finados, é interessante que a gente vai discorrer sobre todo o estudo e perceber o seguinte, que vários países têm a data do 2 de novembro como dia de finados, outros vão ter como uma atitude solene e outros como uma atitude de grande festa, como é o caso do México, que tem o Dia dos Mortos. Quer dizer, sempre com esse ideal de que se vai ali para elevar o pensamento a esse irmão que já partira, que já está no outro plano, ou se quiser numa outra dimensão, de acordo com cada religião, com cada seita, mas com esse entendimento de que há um reencontro, né? É esse o que a gente precisa entender. Então, é essa questão do amor que vence, do amor que une, o verdadeiro vínculo, mas é o verdadeiro vínculo que nos faz, então, ir a esse espaço, como o espaço do cemitério, e ter essa lembrança desse irmão que já partira. Isso é importante da gente colocar em evidência. Por quê? Porque é nesse momento que nós vamos demonstrar a nossa imensa gratidão, o nosso reconhecimento por um dia termos estado vivenciando experiências com aquelas pessoas que já não estão conosco mais. É um reconhecimento, é uma gratidão porque elas fizeram parte do nosso aprendizado. Bom, essa questão de 320. Na questão de 321, o Kardec quer saber, o dia de comemoração dos mortos tem alguma coisa de mais solene para os espíritos? Então, olha só, a gente falou aqui que o dia de finados é comemorado por várias religiões, em várias partes do mundo. Será que aqui, no caso do espiritismo, tem alguma coisa de solene para esses espíritos desencarnados? Preparam-se eles para visitar os que vão orar sobre os túmulos? Será que tem um preparativo? Eles têm esse cuidado? O que é que acontece de fato, né? E por que o Kardec está trazendo essa questão para a gente? Porque a gente acabou de dizer, né, que é o pensamento do amor, do vínculo que se estabelece desde sempre. Por isso, da sensibilidade desses espíritos
que nos amavam, né, que continuam nos amando, mas já não estão presentes aqui. E qual vai ser a resposta dos espíritos benfeitores? Os espíritos atendem ao chamado do pensamento nesse dia, como nos outros. Aí a gente já vai ter essa questão muito definida, segundo a doutrina espírita. Não necessariamente tenhamos de recorrer a um espaço específico para estabelecer conexão com os nossos irmãos que já participam do plano espiritual. Mas não é também proibido a gente ir até lá fazer essa evocação. O importante é sempre o pensamento. O pensamento é tudo. Ir a esse espaço, ali ter esse contato com esse irmão em pensamento, o pensamento em prece por esse irmão, aí independe do lugar onde ele esteja, de que vocês se encontrem, se no seu quarto ou se no espaço exterior. Por isso que eles dizem que vai atender a esse pensamento, mesmo que não seja nesse dia específico, mesmo que não seja o dia de comemoração dos mortos, porque a nossa conexão é constante, meus irmãos. Então, esse ritual, né? Será que existe esse ritual de que a gente precisa ter um dia específico para lembrar deles? A doutrina espírita está dizendo que não, que nós podemos lembrar, fazer menção a esses irmãos em pensamento em prece, pedir por eles, assim como pedir por nós quando estamos sofrendo pela falta deles. Esse é o que você pode fazer em qualquer lugar que você se encontre. E aí então a gente já entende que não necessariamente esses espíritos vão se preparar somente para esse dia. Eles estão conosco o tempo todo. Na 321, a linha A, o que a gente vai ter? Esse é para eles um dia de reunião junto às sepulturas. Então agora o Kardec quer saber, será que esse dia é um dia que se reúne vários espíritos para visitar ali aqueles parentes nas sepulturas? Então o que a gente vai ter aqui? A resposta, né? Reúnem-se em maior número nesse dia. Porque maior é o número de pessoas que os chamam. Mas cada um só comparece em atenção aos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. É a confirmação do que dissemos anteriormente. Será sempre pelo pensamento que a gente lança a esse irmão. É a evocação desse irmão através do pensamento. Então, assim, não será porque ali está reunida uma multidão de espíritos, assim como uma multidão de encarnados. Não será por isso, mas será por esse chamado que a gente faz, no sentido mesmo de recordar, de reconhecer a importância daquele que já partira na nossa vida, o que dissemos em relação aos aprendizados que tivemos com essa pessoa, com a troca de experiências realizadas correr da nossa existência. Então é isso que vai valer, meus irmãos. Inclusive, tem uma animação da Disney que se chama Viva a Vida. Uma questão que trabalha o espiritualismo, tem questões ali específicas, a questão da oferenda que eles levam no dia, né, de ter que levar o retrato do falecido para colocar lá, de toda a família. Então tem essas representações específicas da cultura mexicana. Mas o que é interessante, por exemplo, com isso que a gente está dizendo? Ali reúnem-se vários encarnados para fazer esse reconhecimento, esse pensamento direcionado a esses irmãos. E é interessante que as almas, elas são convidadas, tem uma espécie de controle, né? E qual que é a senha para elas irem encontrar os irmãos encarnados? A lembrança. Então, a lembrança, é até interessante a gente parar para pensar, por exemplo, nesse filme infantil, uma animação, como que a lembrança é esse elo que não se perde, lembrança que está pautada nas questões do amor, nas questões do carinho, nas questões da gratidão. Então, assim, então aí a gente percebe esse trabalho que é feito ali para a gente entender. É claro que aí a gente vai ver que se não comparece ali a pessoa no cemitério, não significa que ela não está pensando na pessoa. Mas é uma questão da cultura própria do México. E tem até uma música muito bonita lá, que fala, né, lembre-se de mim, né, que o menininho canta para sua bisavó, que ela estava com Alzheimer, e ela vai aos poucos recobrando a lembrança do pai, que estava sendo esquecido por ela. E é bonito que a música diz mais ou menos assim, lembre de mim, hoje eu tenho que partir, lembre de mim.
Não importa a distância, nunca vou te esquecer. Cantando a nossa música, o amor só vai crescer. E o que é o cantar a música nesse filme? É reviver sempre a memória do ente querido. Que é isso que os nossos irmãos benfeitores estão dizendo. Serão chamados por esse pensamento e não porque vão comparecer aleatoriamente àquele espaço. Questão 321, a linha B. Sob que forma comparecem e como seriam vistos se pudessem tornar-se visíveis. Então agora a gente já sabe, eles compareceram, os espíritos desencarnados. Kardec quer saber como eles comparecem, como eles podem se tornar visíveis, E a resposta dos espíritos é aquela pela qual eram conhecidos em vida. De acordo com os nossos estudos já da doutrina, sabemos da nossa forma perispiritual, que muito se assemelha ao corpo, e de que nos valemos para essas ocasiões, A forma perispiritual que se mantém, que continua. Nosso corpo vai à morte, mas o perispírito aí, que nós ainda necessitamos para as nossas próximas existências. Então, essa forma que aparece ali quando é possível de se tornar visível alguém que tenha mediunidade, perceber. E qual é a aparência? Geralmente escolhe-se a aparência da última existência física, porque é aquela que é reconhecida ali por aqueles familiares. Questão de 322. Os esquecidos, cujas tumbas não são visitadas por ninguém, comparecem apesar disso e sentem algum desgosto por não verem nenhum amigo lembrar-se deles. Agora o Kardec já está perguntando uma outra coisa, Por exemplo, estamos todos reunidos naquele espaço, fazendo essa lembrança, e aqueles que não são lembrados? Será que tem uma experiência física, desse irmão encarnado? E aí é o que os espíritos vão responder para nós. Bom, que lhes importa a terra? Somente pelo coração se prendem a ela. Se não mais o amam, nada mais há que faça o espírito voltar à terra. Ele tem todo o universo pela frente. Então, o que a gente vai entender aqui por essa resposta dos espíritos benfeitores? O que realmente é importante, o que definitivamente importa é o sentimento, é a verdade que a gente traz dentro da gente. Então, se a gente vai ter esse pensamento por esses irmãos, é isso que verdadeiramente importa. Então, esse desgosto, no caso, poderia ser sentido por espíritos ainda inferiores que não compreendem uma série de fatores, relacionados assim, às vezes aquele parente não está ali visitando, mas está em casa fazendo orações. Então a gente tem que lembrar de tudo isso, da condição evolutiva de cada um. Mas aqui eles estão mesmo dizendo, um espírito mais evoluído, mais desmaterializado, não se preocuparia com isso, porque o verdadeiro elo que nos coloca, sempre em constante ligação do amor, essa ligação do carinho das famílias que nós vamos formando quando nós vamos reconhecendo uns aos outros como irmãos que somos, como irmãos, como fraternidade que devemos constituir toda a família um dia, que é a humanidade. Então a gente entende nesse sentido, quando eles falam que importa a terra, é nesse sentido que os espíritos nos colocam, quer dizer, não é uma tão relevante. Basta pensar que eles têm todo um universo a reconhecer, a descobrir. Na questão de 323, só um instantinho, nós vamos ter a seguinte pergunta. A visita ao túmulo proporciona mais satisfação ao espírito do que uma prece feita em sua intenção? Aí já é interessante essa questão que o Kardec nos coloca. Pelo seguinte, será que é mais, assim, que essa visita ela tem mais satisfação para o espírito de estar ali presente do que fazer uma oração por ele? Será o que é mais assim, interessante? Então, vamos entender o que os espíritos vão nos dizer. A visita ao túmulo é uma maneira de se manifestar que se pensa no espírito ausente. Você ir ali, de manifestar. É a exteriorização desse fato. Eu já vos disse que é a prece que santifica o ato de lembrar. Pouco importa o lugar se a lembrança é ditada pelo coração. Então veja que bonito. Ir a um lugar, render homenagens,
ele tem o seu sentido verdadeiro quando nós vamos ali de coração. É isso que ele está dizendo, quando essa lembrança é ditada pelo coração. Se vamos ali aquele espaço, estamos ainda com a dor da saudade, transformando essa dor da saudade em um processo de carinho muito grande, de gratidão. Então a gente vai entender que aí realmente a gente faz esse trabalho interessante de ir ali e fazer essa homenagem. Mas e quando é diferente disso, que a gente está ali apenas fisicamente, mas não estamos em pensamento, ou seja, estamos mostrando, ostentando preocupação, sendo que às vezes internamente não trazemos aquele reconhecimento. Então é isso que a gente tem que pensar. Por isso que eles falam a exteriorização do fato de que você vai apelar se tiver animado por esse espírito de verdade, de reconhecimento. Porque do contrário, de nada adianta, né? A recompensa já está dada, como diz o Cristo. Tem que ser ditada pelo coração. Essa lembrança, ela tem que ser, e aí não necessariamente necessitamos estar lá. Podemos estar em qualquer lugar da nossa casa, fazendo uma simples prece, e essa prece chegando a esse irmão que tanto necessita das nossas preces, ou mesmo que fica feliz de ver que estamos lembrando deles. E aí a gente entende que a doutrina espírita ela não vai proibir em nenhum momento de irmos ou deixarmos de ir. A doutrina espírita, na verdade, ela deixa a cargo de cada um de nós, com as nossas responsabilidades, diante do livre-arbítrio que nós já trazemos na atual existência. Quer dizer, tudo isso depende de como nós vamos ler, né? Todo o conhecimento que a doutrina nos traz. Então, ela não está dizendo que é proibido, mas ela está dizendo que se isso não é feito com o coração, se essa lembrança não é ditada pelo coração, pode ser que não adiante. Assim, a gente ir apenas àquele espaço, dizer que reconheceu algo. Então, é importante a gente fazer essa internalização desse sentimento. É isso que o Kardec pergunta, nesse sentido de um e de outro, para que a espiritualidade nos chame a atenção a respeito disso. Que Jesus nos ensina, né? Quando a gente vai orar em espírito e verdade, que se faça em secreto, sem ostentação. Da mesma forma devemos fazer quando nos lembramos desses irmãos que nos precederam, que tanto nos amam e continuam nos amando, porque existir o vínculo de afeto, o vínculo do amor que não se quebra, é inquebrantável. O vínculo do amor, ele é imperecível. E é isso que a gente tem sempre que lembrar quando a gente fala dessas situações que envolvem essa questão exterior, de ir a um lugar ou não. Quando estamos reunidos, fazendo prece em conjunto, a energia canalizada ali é maior, é muito bom também. Então, não existe uma proibição. Estamos apenas dizendo que devemos lembrar de nos colocar ali de coração. Na questão de 324, os espíritos, o Kardec pergunta, os espíritos das pessoas homenageadas com estátuas ou monumentos assistem às inaugurações e as veem com prazer? Agora já aquela questão da gente homenagear a partir de uma questão material, né? Homenagear, e aí vai sempre depender agora as questões aqui para frente, da condição evolutiva dos espíritos, né? Como que eles vão encarar essas homenagens. Por exemplo, olha a resposta. Muitos a assistem quando podem, mas são menos sensíveis às honras que lhes tributam do que às lembranças. É muito mais importante a lembrança, é muito mais importante o pensamento direcionado de carinho, de devoção, de abnegação para esse irmão do que necessariamente as honrarias e as celebrações. Então, muitas vezes, essas questões exteriores que nós vamos inventando, cheio de rituais, não necessariamente são importantes. Fazemos isso, às vezes, para agradar o nosso gosto, né? Para poder, às vezes, até auxiliar nesse processo de luto. Vamos dar um exemplo clássico, né? Fazemos o Evangelho no Lar toda semana. Tem necessidade de ser especificamente em um único lugar? Não. Podemos fazer no quarto, na sala, mas às vezes estabelecemos um espaço e colocamos um forro, um vaso de flor, porque queremos trazer aquele ambiente de tranquilidade. Mas é necessário? Não. O que importa é o pensamento. É o pensamento que dirigimos naquele momento aos benfeitores que nos auxiliam para poder santificar o nosso espírito. Isso é que verdadeiramente importa. E aí a gente lembra, inclusive, do Cristo, né? Quando ele fala lá da passagem dos vendilhões do tempo.
Ali ele falava em específico da fé que estava sendo explorada de maneira equivocada, né? A questão material que passava na frente da essência espiritual, mas serve também de exemplo aqui para a gente entender aquilo que o Cristo chamava atenção das exterioridades. Nós devemos sempre lembrar que quando elas são vistas, são valorizadas como exterioridades, elas não são relevantes, elas não são importantes. Se elas são lidas a partir de um sentimento, como nós falamos aqui, de trazer um ambiente tranquilo, aí já é diferente. 325. De onde pode vir para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte? E essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? Então, são 3 questões que o Kardec está trazendo para nós. Primeiro, ele quer saber esse desejo da gente escolher, né? Eu quero ser colocado em tal lugar, eu quero que me jogue no mar. Quer dizer, às vezes a gente vai trazer, na verdade, uma situação que fica, às vezes, difícil de se resolver para aqueles que ficam. A gente precisa pensar nisso, porque isso é irrelevante, porque o corpo já foi ao túmulo, já vai se tornar ali, né, vai se decompor. Que o espírito vai ascender ao plano espiritual. Na verdade, são pedidos muitas vezes absurdos da nossa parte, né, que é o que os espíritos vão até responder. Mas ele também fala, né, será que eles voltam com mais satisfação? Também vai depender da condição evolutiva do espírito. Se ele valorizar isso, de repente mostra aí um sinal de inferioridade. Mas se ele sabe que ele vai se desmaterializando, que ele vai se desprendendo aos poucos, ele vai ter um outro entendimento. E aí essa última questão que fala se é sinal, né? Então vamos ver o que eles falam, o que os benfeitores nos auxiliam. Afeição do espírito por certos lugares, inferioridade moral. O que representa um pedaço de terra mais do que outro para o espírito elevado? Não sabe ele que a sua alma se reunirá aos que ama, mesmo que os seus ossos estejam separados? Então, eles respondem por perguntas, colocam para nós justamente essas questões. Mas será que a gente não tem que parar para pensar que o corpo pouco importa? Interessa o espírito, que continuará amando, que continuará se devotando àquele com ele já estabeleceu esse vínculo, essa afeição. E aí nós vamos, então, tentar entender assim, o que a gente tem que buscar na verdade. Até agora a gente está percebendo pelas questões já assinaladas. Buscar sempre essa valorização da essência diante da perda dos nossos entes queridos. Aquilo que verdadeiramente nos tocou. Aquilo que são os tesouros verdadeiros. Que, como disse a Rainha na mensagem do Evangelho, quando, por exemplo, no estudo que fizemos da humildade, ela fala lá que o que importa é as lágrimas que vamos enxugar aqui, e não a linhagem, aquilo, a glória que nós vamos receber. Da mesma forma também, no plano espiritual, é a mesma coisa. Nós não necessitamos muito menos de nada disso. Seremos reconhecidos por outro processo, por outra situação, a situação de caridade. Questão de 325, a linha A. Agora a gente vai falar dos despojos mortais, que também é uma outra questão que muita gente se pergunta, né? A reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família deve ser considerada como futilidade. Agora é assim, tem lá os despojos mortais, né? Ser colocado tudo junto, reunido. Será que isso é uma futilidade? Aí a gente lembra, por exemplo, antigamente, né, tinha os jazigos, em que colocavam toda a família ali, né, o avô, o filho e tal, ou mesmo aquela sequência, né, de estar tudo perto um do outro ali, né. Então, o que a gente tem que entender? Entender que para a família que está encarnada, de repente, isso deve ter uma questão de um alívio, né, que minha família está toda reunida. Embora saibamos que no plano espiritual isso é indiferente, mas é um modo de se trabalhar e é o que os espíritos vão nos responder. Quando eles dizem que não, que a reunião não é uma futilidade, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia pelos entes amados. Se essa reunião pouco representa para os espíritos, é útil para os homens. Suas recordações se concentram melhor. Então, isso aí, por exemplo, quando a gente fala das exterioridades, poderia ser, mas
é uma questão ali que está trabalhando a questão do luto da pessoa. Por exemplo, uma mãe que perde um filho, que sabe que o filho vai ficar junto do pai, por exemplo, do pai dela, que já está no plano espiritual. Então tem um sentido muito forte isso. E aí os espíritos dizem, para os espíritos desencarnados não vai fazer diferença. Mas para quem está aqui, esse testemunho, isso é importante. É tão importante que aí a gente vai entender que quando mais desmaterializados, mais evoluindo nós vamos, né, nessa senda do progresso, nós vamos tendo um entendimento disso tudo. Mas por agora, devemos respeitar quando essas pessoas têm esse cuidado. E muitas famílias ainda trabalham esse processo. Nossa, tá todo mundo junto ali, ó, tá o meu avô, minha avó. Então isso aí é importante para a pessoa, que a gente tem que respeitar. Mas lembrando que os espíritos, quando eles já têm esse entendimento, eles não necessitam, né, de independente do lugar em que for colocado seus despojos mortais. Questão de 326. A alma que volta à vida espiritual é sensível às honras que tributam aos seus despojos mortais? Então, sim, voltou à vida espiritual. Será que ela é sensível a essas honras que vão as pessoas fazer a ela por conta dos seus despojos? E o que é a resposta, né? Quando o espírito já chegou a um certo grau de perfeição, não tem mais vaidade terrestre e compreende a futilidade de todas as coisas. Sabei, porém, que frequentemente há espíritos que no primeiro momento da morte gozam de grande satisfação com as honras que lhes tributam, ou se desgostam com o abandono e que lançam o seu envoltório, pois conservam ainda alguns preconceitos deste mundo. Então, de novo, a questão da condição evolutiva de cada um. Se são espíritos já próximos de um grau maior de perfeição, eles não vão se importar. Eles não têm mais essa vaidade terrestre. Do contrário, guardando ainda os preconceitos e as vaidades e o mesmo próprio orgulho, vamos ter essa dificuldade de entendimento. E aí a gente entende, por exemplo, essa questão, quando a gente vai estudar aqui na próxima, na 327, a questão da perturbação. Está sempre associado, meus irmãos. Quanto mais nós vamos elevando, esse processo de perturbação é mais rápido, o entendimento de onde vai ser colocado seus despojos também é diferenciado. E aí vamos já para 327, porque ela meio que explica um pouco essa questão já trazida na 326. Porque ele pergunta, o espírito assiste ao seu enterro? Está vendo, meus irmãos, que está relacionado a essa questão. Eu estou assistindo, qual é o meu vínculo com a matéria? Está sempre dentro da nossa questão evolutiva. E o que os espíritos respondem? Muito frequentemente o assiste, mas algumas vezes não percebe o que se passa, se ainda estiver perturbado. Já estudamos a perturbação espírita. Sabemos que vai depender da condição desse espírito no plano espiritual, o trabalho que ele já realizou em moralidade, intelectualidade. Tem, por exemplo, casos no céu e inferno de espíritos já felizes que passam muito rápido pela perturbação e quando vão ao encontro dos encarnados vão com esse sentimento de felicidade, de reencontro, né? Não tem aquele peso da amargura. Já temos ali relatos de espíritos medianos e infelizes que têm uma dificuldade enorme de desvencilhar do corpo físico. Essa perturbação é muito mais longa. Quando estão, por exemplo, percebendo o seu enterro, percebem de uma forma, como eles dizem aqui, ainda não sabe o que se passa, né? Porque eles ainda estão meio que sonolentos, algo nesse sentido. Por quê? Porque a gente ainda está recuperando o entendimento, né, que estamos desencarnados, que estamos fora da matéria. Um exemplo clássico disso é o caso do Sansão, que era um amigo dileto de Kardec, participante da Sociedade Espírita de Paris, e que logo ao seu desencarne, já um espírito elevado, se não me engano, passa 1 ou 2 dias, ele percebe uma perturbação muito rápida e ele diz que assistira seu enterro e que nesse momento o que ele fizera, ele reconheceu ali com uma enorme gratidão todos que estavam solenemente agradecendo a presença dele e agradecendo o seu corpo físico,
por ter sido aquele instrumento de purificação naquele momento em que ele estiver encarnado. Então veja a diferença, né? Por aí a gente já percebe que vai depender, claro, da nossa condição. Há aqueles relatos também de irmãos que estão com a sua consciência muito... estão com a consciência... Gente, perdi a palavra. Com a consciência pesada por conta dos delitos, né, dos equívocos, dos débitos todos. Às vezes vão ver todo o processo do enterro, do próprio despojo mortal sendo colocado, mas tudo isso na lei divina tem um propósito. Não é igual para todo mundo, cada caso é um caso. E a gente precisa entender que a gente tem que trabalhar o quanto antes as virtudes que o Cristo nos ensina, porque é isso que verdadeiramente importa para a nossa verdadeira transformação. Na questão de 327, a linha A, ele pergunta, fica lisonjeado com a concorrência ao seu enterro? Será que esses espíritos eles ficam lisonjeados de rever esses irmãos? É uma coisa, sentimento que é tido ali pela questão da gratidão, da devoção ao próximo. Mas se for o sentimento de vaidade, meus irmãos, aí já fica mais difícil, porque mostra o quanto estamos ainda obcecados por essa recompensa imediata, mesmo estando já no plano espiritual. Então a gente precisa já começar a trabalhar isso desde já. Na questão de 328, o Kardec pergunta, o espírito daquele que acaba de morrer assiste às reuniões dos seus herdeiros? E agora já vai também para uma questão muito comum, uma situação corrente. Ele assiste essas reuniões dos seus herdeiros? Quase sempre. Deus o quer, para sua própria castigo dos culpados. É nessa ocasião que vê quando valiam os protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se tornam patentes e a decepção que experimenta, vendo a rapacidade dos que dividem o seu espólio, o esclarece quanto aos seus propósitos. Mas a vez deles também chegará. Então, aqui a gente tem uma palavrinha que fala rapacidade, que a gente foi olhar essa presunção, né? Essa questão, essa propensão ao roubo. Então, sim, muitas vezes vão ao plano espiritual e começa aquela circunstância, né? De um querer mais que o outro. E aí Deus, às vezes, permite que esse espírito assim veja, para ele entender que caminho ele ensinar aos seus filhos. Isso que chama muito a nossa atenção. Para o quê? Para o desprendimento dos bens terrenos que devemos fazer com os nossos filhos. Para a questão que somos depositários da fortuna, não somos possuidores dela. Estamos hoje na riqueza, podemos amanhã estar na miséria. Então, isso é uma condição de que o espírito necessita para se elevar. Então, vale essa questão, o pensamento daquilo que estamos conduzindo, da educação que estamos conduzindo aos nossos filhos hoje. Porque a decepção experimentada por alguns espíritos nesse sentido tem muito a ver com esse trabalho que infelizmente não foi realizado. Agora, se você realiza e por livre-arbítrio dos seus filhos algo nesse sentido aconteça, aí não será do seu sentimento de culpa, né? Aí será uma questão que deve ser resolvida entre aqueles espíritos encarnados. E já na questão de 329, que é a última, e que, em certo sentido, fecha todo esse assunto, né? Que ele pergunta assim, o respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos e entre todos os povos, é um efeito da intuição da existência futura. Então, Kardec quer saber, esse respeito que a gente tem pelo funeral, quer dizer, isso que a gente iniciou o nosso estudo hoje, falando que é um ritual muito antigo, que foi identificado desde o homem de Neandertal, passando por várias sociedades primitivas, até chegar nos dias de hoje, mesmo com a própria igreja no século II, colocando o dia de finados, estabelecendo como 2 de novembro, não só as religiões cristãs, mas outras religiões também fazendo essa evocação desses mortos. O que significa tudo isso? Será que já é um efeito da intuição da existência futura? E o que os espíritos respondem? É a sua consequência natural.
Sem ela, esse respeito não teria sentido. Sem a noção da vida futura, valores que nós trabalhamos não teriam sentido de serem trabalhados, não teriam sentido da própria existência. Então, sem o efeito da vida futura, essa proposta que o Cristo nos traz, né, das moradas, dos vários lugares que tem as moradas do Pai. Então, esse entendimento, meus irmãos. E a doutrina vem esclarecer essa questão da celebração dos mortos em 2 pontos. Para a gente não valorizar demais as exterioridades, mas para a gente também não pensar que é errado, que é equívoco o ir a um determinado lugar fazer uma determinada homenagem direcionado a esses irmãos. E é hoje esse estudo, né, que nós ficamos hoje por aqui, encerrando então esse capítulo, né, para iniciar outro, e agradecendo mais uma vez, sempre falar da doutrina, essa doutrina que tanto nos esclarece, que retira todos os mistérios, o véu dos mistérios, e nos traz cada vez mais consolação e conforto. Vamos fazer a nossa prece final. Mas principalmente a não julgarmos, a não termos preconceito, a não termos o coração pesado diante de conhecer e aprofundar toda a sua doutrina, mestre, que possamos saber segui-la de coração, o pensamento em prece, rogando e que possamos receber em nossos lares, através das águas fluidificadas, o remédio necessário para o corpo e para o espírito, e que o passe seja a sua elevação, a sua jornada iluminativa, hoje e sempre. Fiquemos todos com Jesus. Que assim seja.